Existe um momento na vida em que você simplesmente para de reagir, para de se explicar, para de tentar provar seu valor para quem não está disposto a enxergá-lo. E é exatamente nesse silêncio, nessa ausência de resposta, que algo extraordinário acontece. As pessoas que sempre se alimentaram da sua atenção, da sua raiva, da sua frustração, elas começam a perder o controle. Porque a indiferença verdadeira não é frieza, é poder. É a recusa consciente de entregar sua paz interior nas mãos de quem nunca a mereceu. Os estoicos sabiam disso há mais de 2000 anos. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar como aqueles que te feriram. Epicteto nos ensinou que somos perturbados não pelas coisas em si, mas pelas opiniões que formamos sobre elas. E Sêneca nos alertou: quem se deixa consumir pela opinião alheia jamais será livre. A indiferença estoica não é inação. É a ação mais poderosa que existe. É a escolha deliberada de não alimentar o circo alheio com sua energia vital. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 4 sinais claros de que sua indiferença está, de fato, desarmando as pessoas tóxicas ao seu redor. Sinais que revelam que você finalmente aprendeu a guardar sua força para o que realmente importa. E mais do que isso, vamos entender por que essa mudança incomoda tanto e como ela te liberta de jogos emocionais que nunca foram seus. Mas antes de continuarmos, peço que você faça algo simples, porém significativo. Se esta mensagem faz sentido para você, deixe seu like agora, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e na área de comentários escreva a frase: eu escolho a paz sobre a reação. Não é apenas um comentário, é um compromisso público com você mesmo. É o primeiro passo para transformar intenção em prática. Agora, vamos começar. Primeiro sinal: o silêncio que grita mais alto. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não sabem lidar com o seu silêncio? Elas provocam, cutucam, fazem perguntas carregadas de veneno disfarçado de preocupação. E quando você não reage, quando você apenas respira fundo e segue em frente, algo nelas se desestabiliza. O primeiro sinal de que sua indiferença está funcionando é simples. A pessoa tóxica intensifica os ataques. Parece contraditório, não é? Você esperaria que, ao ignorar alguém, essa pessoa simplesmente desistisse e seguisse seu caminho. Mas não é assim que funciona. Pessoas manipuladoras se alimentam de reação. Elas precisam saber que ainda têm poder sobre você. Seu medo, sua raiva, sua tristeza, tudo isso é combustível para o ego doentio delas. Quando você para de reagir, você corta o suprimento. E elas entram em desespero. Os estoicos chamavam isso de busca pela aprovação externa, uma prisão invisível. Marco Aurélio dizia que a opinião dos outros só tem o peso que você decide dar a ela. Quando você compreende isso na prática, quando você realmente internaliza que a validação de quem não te respeita não vale absolutamente nada, você se torna inacessível. E é essa inacessibilidade que enlouquece o manipulador. Eles vão tentar de tudo: enviar mensagens indiretas nas redes sociais, falar mal de você para amigos em comum, criar situações para forçar um encontro, provocar ciúmes, inventar urgências falsas. Tudo isso porque eles não suportam a ideia de que você saiu do jogo, que você não está mais disputando atenção, não está mais se defendendo, não está mais dançando conforme a música deles. E quanto mais você permanece firme no seu silêncio, mais desesperados eles ficam. Esse é o poder da indiferença estoica. Não é sobre ser frio ou cruel, é sobre reconhecer que você não precisa responder a tudo, que nem toda provocação merece sua energia. Que sua paz interior vale mais do que qualquer discussão vazia,
E quando você age a partir desse lugar de centramento, as pessoas tóxicas percebem, mesmo que inconscientemente, que perderam o acesso a você. E isso, para quem sempre dependeu da sua reação, é insuportável. Segundo sinal, a confusão diante da sua calma. O segundo sinal é ainda mais revelador. A pessoa tóxica começa a demonstrar confusão genuína diante da sua calma. Ela simplesmente não entende como você consegue estar tão tranquilo, tão indiferente, tão presente. Porque veja bem, a estratégia dela sempre foi te tirar do eixo, te fazer duvidar de si mesmo, te empurrar para o caos emocional onde ela se sente confortável. Mas agora você mudou. Você não está mais no mesmo nível. E isso gera uma dissonância cognitiva profunda nela. É como se o roteiro que ela sempre usou de repente parasse de funcionar. As táticas que antes te faziam explodir agora não provocam nenhum tremor. E ela não sabe lidar com isso. Epicteto nos ensinou uma verdade fundamental. Não controlamos os eventos externos, mas controlamos completamente nossas reações a eles. Essa é a essência da liberdade estoica. Quando você para de entregar seu equilíbrio emocional nas mãos de terceiros, você se torna imprevisível para quem sempre dependeu da sua previsibilidade emocional. Você se torna livre. A confusão delas se manifesta de várias formas. Às vezes, elas te perguntam diretamente: por que você está tão estranho? Ou, você está bem? Você mudou. Outras vezes, elas simplesmente ficam observando, tentando decifrar o que aconteceu, buscando brechas na sua nova armadura. Mas a verdade é que não há brecha, porque você não construiu uma armadura. Você simplesmente deixou de lutar guerras que nunca foram suas. Imagine uma pessoa que sempre conseguiu te manipular através da culpa. Ela te acusava, você se defendia. Ela te criticava, você tentava provar que era bom o suficiente. Ela te rejeitava, você corria atrás. Era um ciclo doentio, mas previsível. Agora, quando ela tenta a mesma tática e você apenas sorri levemente e diz: talvez você tenha razão, sem qualquer carga emocional, ela fica perdida, porque não há onde atacar. Você não está se defendendo, mas também não está atacando de volta. Você simplesmente está indiferente. Essa calma não é fingida. É o resultado de um trabalho interno profundo. É a compreensão visceral de que você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. E quando as pessoas tóxicas percebem que não conseguem mais te afetar, elas ficam confusas, desorientadas e, eventualmente, desinteressadas. Porque você deixou de ser a fonte de alimentação emocional que elas tanto precisavam. Terceiro sinal: o desespero pela sua atenção. Agora observe o terceiro sinal. E este é particularmente fascinante do ponto de vista humano. Quando sua indiferença se torna consistente, quando fica claro que você não vai mais voltar ao antigo padrão, a pessoa tóxica começa a oscilar drasticamente entre extremos. Num dia, ela te ataca com fúria. No outro, ela tenta se aproximar com falsas desculpas ou até mesmo elogios que jamais fez antes. Esse comportamento errático não é acidental. É desespero disfarçado de estratégia. Ela está tentando encontrar uma maneira, qualquer maneira, de te fazer reagir, porque no fundo qualquer reação serve. Raiva serve, compaixão serve, até mesmo o ódio serve. O que ela não suporta é a sua ausência emocional, sua indiferença. Sêneca escreveu algo poderoso sobre isso. Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pessoas tóxicas vivem criando narrativas onde elas são o centro da atenção de todos. Quando você sai dessa narrativa, quando você simplesmente para de participar do filme mental delas, toda a estrutura psicológica delas começa a ruir.
Elas podem fazer coisas surpreendentes, pedir desculpas que nunca pediram, oferecer ajuda que nunca ofereceram, tentar te incluir em situações sociais das quais sempre te excluíram. E tudo isso não é porque elas mudaram, é porque elas precisam recuperar o controle. Precisam saber que ainda importam para você, mesmo que de forma negativa. Mas aqui está o ponto crucial. Se você ceder, se você responder a essas tentativas de reaproximação sem discernimento, o ciclo recomeça. Porque a pessoa tóxica não mudou de fato. Ela apenas ajustou a tática. E é por isso que a indiferença estoica precisa ser sustentada com consciência e firmeza. Não se trata de nunca perdoar ou nunca dar uma segunda chance. Trata-se de entender que algumas pessoas só querem uma segunda chance para fazer a mesma coisa de novo. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Quando você percebe que o desespero alheio não é problema seu, quando você compreende que não é sua responsabilidade salvar quem não quer ser salvo, você finalmente se liberta. E essa liberdade é visível. As pessoas sentem. E as tóxicas odeiam, porque elas sabem que perderam. O sinal está aí, claro como o dia. Se alguém que sempre te tratou com indiferença ou desprezo, de repente está se esforçando para chamar sua atenção de qualquer forma, é porque sua ausência está pesando. E você não precisa fazer nada com essa informação. Apenas continue sendo consistente consigo mesmo. Quarto sinal: a solidão inevitável delas. O quarto e mais definitivo sinal de que sua indiferença está desarmando pessoas tóxicas é este: elas começam a experimentar uma solidão que não conseguem explicar. Não se trata da ausência física de pessoas ao redor. Muitas vezes, elas continuam cercadas de gente, mas é uma solidão emocional profunda, porque ninguém mais está alimentando o drama. Ninguém mais está validando a narrativa de vítima ou de superiormente. E você, que antes era uma peça central nesse jogo, simplesmente não está mais disponível. Essa solidão é o reflexo natural de quem construiu relacionamentos baseados em manipulação, controle e dependência emocional. Quando você se afasta, não com raiva, mas com clareza, você expõe o vazio que sempre esteve lá. E esse vazio dói. Dói porque é real. Dói porque não pode ser preenchido com mais drama, mais atenção, mais validação superficial. Os estoicos tinham uma visão profunda sobre a natureza das relações humanas. Eles acreditavam que a verdadeira amizade e o verdadeiro amor só podem existir entre pessoas que são livres internamente. Pessoas que não precisam do outro para se sentir completas, mas que escolhem estar juntas porque isso enriquece a vida de ambos. Quando um relacionamento é baseado em necessidade neurótica, em controle, em medo de abandono, ele não é sustentável. É apenas uma questão de tempo até que alguém desperte e saia. E quando você sai, quando você escolhe sua paz, em vez de continuar sendo o esteio emocional de alguém que nunca retribuiu com genuinidade, algo interessante acontece. A pessoa tóxica se vê forçada a olhar para si mesma, e isso é aterrorizante para quem sempre evitou o autoconhecimento. Ela tenta preencher o vazio com outras pessoas, outras distrações, outros dramas, mas nada funciona da mesma forma. Porque você não era substituível, você era real, e a autenticidade não se substitui com facilidade. Você não precisa sentir pena, não precisa voltar para ajudar. Essa não é sua responsabilidade. Cada pessoa é responsável por seu próprio crescimento, por sua própria cura. E às vezes, a coisa mais compassiva que você pode fazer por alguém é permitir que ela enfrente as consequências de suas próprias escolhas. Inclusive, a consequência de perder alguém que realmente se importava. Epicteto dizia: não exija que as coisas aconteçam como você deseja.
Em vez disso, deseje que elas aconteçam como acontecem e você viverá tranquilo. Esse ensinamento se aplica perfeitamente aqui. Você não pode controlar se a pessoa tóxica vai aprender, crescer ou mudar. Você só pode controlar se vai continuar participando de um relacionamento que te fere. E quando você escolhe sair, quando você escolhe a indiferença como forma de proteção e amor próprio, você está exercendo o mais alto nível de sabedoria estoica. A solidão delas não é vingança. É consequência. E consequências são as melhores professoras que existem. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, você não precisa apagar a luz dos outros para que a sua brilhe, mas também não precisa queimar sua própria vela para iluminar quem escolheu viver na escuridão. Até o próximo vídeo.